Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade à leitura do nosso livro Libertação, pela psicografia do nosso querido, amado Francisco Cândido Xavier, que nos traz, esse trabalho lindo do espírito André Luiz no mundo espiritual. Eu agradeço aos companheiros, amigos, irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier por estar também nos acompanhando, Continue nos acessando. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 4. Numa Cidade Estranha é o nome. O capítulo 3 era o nome Entendimento. No final, na parte 2 que nós lemos a vez passada, a Matilde, se materializou, veio conversar com Gúbio, avisando, a tarefa e a colaboração do Gúbio em ajudar o espírito Gregório, que a Matilde é sua mãe. Ele está, numa zona umbralina, é um espírito de muita liderança, é uma história muito interessante. Então nós vamos iniciar nessa cidade estranha onde ele se encontra, Então vamos lá. No dia imediato, pusemo-nos em marcha. Respondendo-nos às requisições afetuosas, o instrutor informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Técnico em missões dessa natureza, afirmou que nos admitira num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança que em nós depositava, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores. Especializado no Ministério de Socorro às Trevas. A gente sabe, que esses livros todos, que até aqui nós temos lidos, André Luiz, está sendo preparado. Ele vai nesses lugares, com os mentores, com os instrutores, exatamente nas trevas, É bem interessante. Vamos lá. Após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobriu o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Como toda a região, nas trevas, é assim, meus amados. Aves agoreiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, grossitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados espiando presas ocultas. O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros do meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Nós já vimos já estudamos em alguma questão de alguns livros atrás, nesses charcos, que parecem uns pântanos, que tem mau cheiro e as árvores são feias, secas, Vamos continuar. Acredito teríamos examinado individualmente os sofredores que ali se localizavam, se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia, Gúbio
A maneira de outros instrutores não se detinha para atender à curiosidade improfícua. Lembrando a selva oscura a que Alighieri se reporta no imortal poema, mais uma vez Dante, né? Eu trazia o coração premido de interrogativas inquietantes. Aquelas árvores estranhas de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor, qual a mulher de Lote, transformada simbolicamente em estátua de sal? E aquelas corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvesse vivido na terra, que recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós. De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos desfrontavam, seguindo adiante, indiferente, incapazes de registrarmos a presença. Falava em alta voz, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Sempre a violência, né? Bom, é a violência que leva, né, uma entidade dessa a, após o desencarne, viver num local desse, né? É só a violência, né? É isso aí. Vamos lá. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Repousamos de algum modo, vencidos de fadiga singular, e Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro estruturado em material absorvente, por ato deliberado de nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homem que, por amor, descessem e a operar no imenso lago de lodo, para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. São compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Finda a nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes dessa região menos felizes. A oração de agora em diante deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar, quando na crosta, qual o minuto mais adequado do nosso retorno aos dons luminescentes. Vejam só, eles se transformaram naquelas criaturinhas, né? Colocaram, como se diz, né, um escafandro no perispírito, igual aquelas entidades, né? Uma para não serem vistos, né? E ali apagaram as suas luzes, né? Todo espírito um pouquinho mais superior ou mais superior toma essa atitude, né, meus amados? Vamos lá. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres sofrem permanente influenciação. Vejam, eles ainda nos influenciam lá naquela condição toda, né? É só sair do prumo, como eu digo, é só desequilibrar, é só tomar uma atitude violenta que a gente como é que se diz, chega a fim, né?
dessas criaturinhas, né? Então é isso aí. Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável, a fim de alcançarmos nossos fins. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Para a malta de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados e ignorantes do próprio destino. Vejam só, que tarefa linda, né? Para não mostrar, né, o brilho deles, né? A condição um pouco não, muito superior a esse contexto, eles se apagaram, né? E é assim, né? Bem interessante isso aqui, né? É muito de reflexionar, de refletir, né? Como quando a gente tem tendência a ter cólera, raiva, se afinizam com esses tipos, né? Dessas entidades dos charcos e dessas colônias nas trevas, né, meus amados? Por isso que nós temos que ter sempre o controle de nós mesmos, para ter equilíbrio. E só vamos conseguir, como eles estão falando aqui, com muita paciência. Vamos lá. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Eloy estirou-se ofegante, e não obstante experimentar por minha vez asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava a metamorfose silencioso e palidíssimo. Não deve ser brincadeira essa troca de vibrações. Mas olha que tarefa linda, né? Digna mesmo de um espírito muito superior. Reparei confundido que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Pouco a pouco sentimos-nos pesado, e tive a ideia de que fora, de improviso, religado de novo ao corpo de carne, porque, embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Mas não deixa de ser, né? O perispírito, buscando toda essa condição, fica pesado, né? Fica denso, fica grosseiro, né? Decorridos longos minutos, o orientador apelou diligente. Prossigamos. Doravante seremos auxiliares anônimos. Não nos convém, por enquanto, a identificação pessoal. Mas não será isso mentir? Clamou Eloy, quase refeito. Gúbio dividiu conosco um olhar de benevolência e explicou bondoso. Não te recordas do texto evangélico que recomenda não saiba a mão esquerda o que dá à direita? Este é o momento de ajudarmos sem alarde. O Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação, sem que lhe vejamos a presença. Nessa cidade sombria, trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Se erguermos bandeira provocante nesses campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade sobre a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. Para a sensibilidade mediana desenvolvida, o sofrimento aqui é inapreciável. Que coisa mais profunda, né, meus irmãos?
E há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto esse? Indaguei. Como não? Respondeu Gúbio, atenciosamente. Qual ocorre na esfera carnal, a direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Na atualidade, esse grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por uma sátrapa de inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título do grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos, tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis, aqui se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Vejam só, né, o que se torna uma criatura que tem conhecimento, como diz aqui, né, religiosos e políticos, que eles têm inteligência, tem cultura, tem conhecimento das coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, né, usaram tudo isso para fazer coisas perversas, né? Vamos lá. E por que Deus permite semelhante absurdo? Olha a pergunta. Dessa vez era o meu colega que perguntava de novo, semi-apavorado. Agora, ante os compromissos que assumíramos. Longe de perturbar-se, Gúbio replicou, pelas mesmas razões educativas, através das quais não aniquila uma nação humana quando desvarada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras, mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesmo, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. De período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é resolvida e reestruturada, como acontece nos círculos terrenos. Mas se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas, por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. É a lei do retorno, né? É a afinidade, né? Vejam só aí, são líderes nas trevas. Gregório está há muitos anos, né, inserido nesse contexto aqui. E sua mãe, Matilde, está conseguindo ter acesso a ele há 50 anos só. Vejam só o tempo, né, decorrido. E ela ali, né, vibrando. Sempre eu digo, mãe é mãe, né? Vamos continuar. Significa, então, que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, exclamei reticêncioso, somos nós mesmos, completou o instrutor paciente, quando nos desviamos impenitentes da lei. Já perambulamos por esses sítios sombrios e inquietantes, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não te permite nem a Eloy o desabrocho de reminiscências completas do passado. Comigo, porém, a situação é diversa. A extensão de meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas. E de antemão conheço as lições que continuam novidade. Muitos de nossos companheiros, guindados à altura, não mais identificam nessas paragens senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, é forçoso observar que o pântano, invariavelmente, é uma zona da natureza pedindo socorro dos servos mais fortes e generosos. Música exótica fazia-se ouvir não distante, e Gúbio rogou-nos prudência e humildade em favor do êxito do trabalho a desdobrar-se.
E vejam bem o compromisso do Eloy e do André, né? Que ainda não tem tanta estrutura como tem o Gúbio, né? Para enfrentar isso, mas tudo é um aprendizado para eles, né? E para nós também. Está sendo um grande aprendizado essas leituras, né, meus irmãos? Reerguemo-nos e avançamos. Fizera-se-nos tardio o passo em nossa movimentação difícil. Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação. Em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. É, de hora em diante, o único recurso de que dispomos a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores em nossas necessidades de reabastecimento psíquico. Qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo ao dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Tenhamos calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para o Cristo. Lembremo-nos de que aceitamos o encargo dessa hora, não para justiçar, e sim para educar e servir. Que lindo, né? Não para justiçar, vejam só, e sim para educar e servir. E essa é a nossa caminhada, né, meus amados? Enquanto a gente não aprender isso aqui, essa justiça, essa educação, esse serviço de entrega, né? Nós não vamos conseguir alçar também, né? Melhores situações na nossa caminhada, né? É muito interessante. Vamos lá. Adiantamo-nos caminho afora como se fazia possível. Em minutos breves, penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo casario decadente e sórdido. Rostos horrendos contemplavam-nos furtivamente. A princípio, mas à medida que varávamos o terreno, éramos observados com atitude agressiva, por transuentes de miserável aspecto. Alguns quilômetros de via pública, repletos de quadros deploráveis, desfilaram aos nossos olhos. Mutilados a centenas, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas, ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileiravam sob nosso raio visual, perfeitamente arrebanhadas, ali, em experiência coletiva, enderecei algumas interrogações ao instrutor em tom discreto. Por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham tão flagrante decadência da forma? Interessante que uma entidade dessa se transforma num monstro, né? Bom, não vai muito, né? Qualquer uma pessoa que tem um ataque, mesmo encarnada, um ataque de cólera, se ela se olhar no espelho, como tem uma parte do Evangelho que nos fala, ela está transformada. Né? As fisionomias ficam grosseiras, né? Ficam rudes quando a pessoa fica encolarizada. Imagina numa situação dessa, né? Milhões de pessoas, informou Calmo, depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmos. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior, através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos, nos arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal, no interior dela própria. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu.
Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-no onde se encontre. A criatura na terra, por onde peregrinamos, ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno, e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além túmulo. Vagamente, viu? Mais cedo do que se possa imaginar, perde o veículo da carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo, desfeita a máscara do corpo sobre a qual se escondia a maneira de tartaruga dentro da carapaça. Sente-se qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam, de pronto, as mazelas indesejáveis. O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Em razão disso, as almas decaídas, num impulso de revolta contra os deveres que nos compete a cada um, no serviço de sublimação, alinham-se umas às outras através de organizações em que exteriorizam, tanto quanto possível, os lamentáveis pendores que lhes são peculiares, não obstante ferretoadas pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Encerramos aqui, meus amados, a primeira parte do 4º capítulo. Muita lição. E lendo esse livro mais uma vez, vem aquilo, de nós nos olharmos muito para dentro e começar a desvirtuar, a desvestir o que trazemos do nosso passado, fazendo essa transformação para sermos espíritos melhores. Muito obrigada e que Deus continue nos amparando sempre nessa caminhada. Que assim seja. Gratidão, amados. Até a próxima. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site